Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Salmos 127, nós vamos ler o 127, versículo 1, versículo 2, nós vamos ler e vamos trabalhar em cima desses salmos, porque eu queria que você aprendesse um pouquinho de algumas coisas. Salmo é um cântico, nós sabemos que salmos são músicas, são cânticos, que os salmistas dedicavam a Deus, mas que expressavam o sentimento deles naquele momento. Mas eles são ricos em nos ensinar, nos dias de hoje, como proceder diante de Deus, como estar na presença de Deus, como adorar o Senhor. Se você quer aprender a adorar o Senhor, leia os salmos, porque a liturgia do culto na igreja primitiva era isso, eram os salmos. A Bíblia diz que Davi, ele instituiu que todo culto dedicado ao Senhor seria com cânticos. Então, esses salmos que nós lemos aqui são cânticos que eram usados nos louvores ao Senhor quando o povo primitivo cultuava. Então, esses salmos também nos servem hoje como orientação, por isso está no cânon de 66 livros que compõem a Bíblia. Louvado seja Deus, amém? Eu queria ler com você, em nome de Jesus, essa palavra maravilhosa que Salomão, ele escreve. Esse salmo é uma canção do rei Salomão, que foi também um dos salmistas. Louvado seja Deus, amém? Diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Em outras traduções diz: se o Senhor não guardar a casa, é em vão a sentinela. Em algumas traduções, principalmente na Ferreira de Almeida, diz: se o Senhor não guardar a casa, é em vão a sentinela. Versículo 2: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois Deus é quem dá o sustento aos que Ele amam, aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aí diz assim, olha, mais uma vez eu queria ler com você: não adianta trabalhar demais, versículo 2, para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois Deus é quem dá o sustento aos que Ele ama. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre nos inspirado a trazer uma mensagem que possa edificar a nossa vida, que possa edificar a nossa casa. O salmista diz o seguinte, que se Deus, o Todo-Poderoso, Ele não guardar a casa, ou seja, Ele não proteger a casa, e quando a Bíblia fala de casa, Ele está dizendo da sua família, Ele não está dizendo das quatro paredes que você dorme, que você come, que você... o teto que está sobre a sua cabeça. Ele está falando da sua família. Quando a Bíblia se refere à casa, Ele está se referindo à sua família. Ele está dizendo, olha, se o Senhor não guardar a sua família, é em vão a sentinela, é em vão. E se o Senhor não proteger a cidade das pessoas, ou seja, o grupo de pessoas que habitam naquele lugar, é em vão os guardas vigiarem. É em vão, é inútil, porque quem nos protege é o Senhor, quem cuida da nossa família é o Senhor. Sempre soubemos disso. Triste é o homem que diz assim: eu cuido da minha família, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha casa e ninguém toca em minha família porque eu protejo. Triste do homem ou mulher que se coloca no lugar de guardião da sua casa. Ele é infeliz, porque é Deus que guarda a família, é Deus que guarda a casa, é Deus que protege o nosso lar. Quando o salmista diz no versículo 2, não adianta trabalhar demais
Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Ou seja, por quê? Todo pai de família, toda mãe de família tem uma preocupação diária. Você que é pai, você que é mãe, sabe que todo pai, toda mãe tem uma preocupação diária. E qual é a preocupação de um pai, de uma mãe? É trazer o pão para dentro de casa. É trazer o alimento para os seus filhos. É dar conforto aos seus filhos. Quando está se falando do pão, está se falando da roupa, da escola, está se falando, entendeu? Das coisas de dentro de casa, dos mantimentos de dentro de casa. Então a pessoa se preocupa a tal ponto de alimentar a família que ela esquece do fundamental. Ela esquece do versículo 1 dos Salmos. Ela esquece que é o Senhor que guarda. E mesmo quando está dormindo, olha, ou seja, o pão Deus dá a gente, mesmo a gente dormindo. O salmista diz, olha, ele diz bem assim, olha, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Agora eu paro um pouquinho. Quando a pessoa levanta cedo e deita tarde, ela tem tempo para a família? Ela não tem tempo para a família. Ela somente trabalha. Ela somente se preocupa com o pão. Somente se preocupa com o quê? Com o alimento. Ela está o tempo todo querendo trabalhar para trazer alguma coisa para dentro de casa. E isso aí é uma coisa que eu tenho observado ao longo dos dias. E nos dias de hoje, isso é a coisa mais comum que tem acontecido. Por que tem sido comum acontecer essas coisas? Porque a família de hoje não é igual à família de outrora. Ou seja, igual à família de antes. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa. E minha mãe era responsável pela minha educação. A minha mãe era responsável por cuidar de mim, por me dar uma referência dentro do lar. E eu tinha um conjunto. E quando meu pai chegava, olha o que acontecia. Quando eu aprontava alguma coisa, eu não me orientava pelo que minha mãe dizia. Quando meu pai chegava, a minha mãe contava ao meu pai, olha, seu filho fez isso, fez aquilo, desse jeito. E meu pai, ele chamava para me corrigir e me ensinar como eu deveria lidar, como eu deveria ter o meu comportamento. Então, ou seja, tinha uma referência. Então, e não era uma referência somente do pão de cada dia, era uma referência, ou seja, era moral, cívica e espiritual. Moral, cívica e espiritual. Tinha um completo na minha casa. E hoje a gente se depara com uma sociedade que ela vive dessa maneira. Ela vive primeiro se preocupando com o quê? Com o dinheiro, o dia a dia, o mantimento da casa. Mas ela esquece que tem um casamento para cuidar e tem filhos para cuidar. Então a preocupação diária tem tirado a referência da família e tem acabado com o âmbito familiar das pessoas. E as pessoas esquecem que nós precisamos de um fator fundamental para que a nossa família vá bem, para que a nossa família ela continue de pé, para que a nossa casa, como diz a Bíblia, continue, olha, erguida. Precisa do fator espiritual, que é o Senhor, é ensinar o filho o caminho por onde deve andar. A Bíblia nos orienta assim, ensinar aos nossos filhos o caminho por onde deve andar. E ensinar como? Dentro de casa, no amor, na paciência, no ensinamento não rígido, mas dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Ou seja, então nós estamos trazendo o quê? A confiança que o Senhor vai ensinar nossos filhos, ou seja, a guardar a nossa casa. E aí depois vem o outro fator, o fator da união do casal. O fator da união do casal. E essa união do casal traz para a família, traz para dentro de casa, essa união traz dentro de casa um elo e um exemplo para que os filhos possam seguir. Para que os filhos possam seguir. Então, o que o salmista Salomão está dizendo nesse momento? Olha, ele diz assim: pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Vamos lá. Ou seja, se eu me preocupo com o pão e eu vou trabalhar na força do meu braço,
eu vou tentar lutar na força do meu braço. E na força do meu braço, eu acho que eu vou conseguir alguma coisa. Então, eu estou dizendo, olha, eu não preciso que Deus tome conta da minha casa. Eu mesmo guardo, eu mesmo ensino, eu mesmo faço, eu mesmo tenho direção, eu mesmo sou senhor da minha casa. Mas quando a gente diz assim, o Senhor é quem guarda a minha casa, então nós vivemos na orientação de quem guarda, que é o Senhor. Na orientação de quem guarda. Agora eu queria que você lesse comigo no Salmo 128, que está logo abaixo do 127. Diz assim: feliz é aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Agora eu quero que você me escute. Feliz, o que é que diz feliz? Feliz vem de bem-aventurado, feliz vem de estar bem, feliz é a pessoa, como é que se diz assim, bem-sucedido naquilo. Então o que é que acontece? Mas aí é a condição de Deus. Olha, feliz é aquele que teme a Deus. Temer a Deus quer dizer obedecer a Deus, viver para Deus, viver segundo a vontade de Deus. Então esse homem se torna feliz e vive de acordo com a sua vontade, como diz o Salmo. E vive de acordo com a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa e é perfeita e é agradável. E diz assim, ó, no versículo 2: se você for assim, a condição, está dizendo, se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz e tudo dará certo para você. Olha, nós lemos lá em cima que não adianta nada trabalhar demais, não é isso? Lá no Salmo 127, versículo 2, que não adianta trabalhar demais. Mas no versículo 2 do 128 diz, olha, se você for assim, ou seja, temente a Deus, temente, vivendo segundo a vontade de Deus, deixando Deus governar sua casa, sua vida, seu lar, tudo na sua vida ser governado por Deus. Aí diz, olha, se for assim, se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Olha, e será feliz e tudo dará certo para você. Olha a condição que Deus impõe, e se nós vivermos de acordo com o que Ele está nos ensinando, nós não precisamos acordar cedo demais para trabalhar e dormir tarde, ou seja, se matar para trazer o pão, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que é o provedor da nossa casa. É o Senhor que é provedor do nosso lar. É o Senhor que é provedor da nossa vida. É o Senhor que guarda a nossa casa. E diz mais assim, versículo 3. Diz assim, versículo 3. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muitas uvas. Parreira aqui é o pé de uva. Diz assim, e em volta da sua mesa, os seus filhos serão como as oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Vamos lá. A parreira é o pé de uva. O pé de uva, uva vem de vinho. Vinho é felicidade. Vinho traz alegria. Traz alegria. E quando fala do pé de oliveira, quando está dizendo do pé de oliveira, está dizendo que o pé de oliveira, que é o pé de azeitona, está dizendo que azeitona traz prosperidade, esse nome de prosperidade. Mas prosperidade não está se falando prosperidade financeira, está se falando prosperidade para que você viva uma vida tranquila na sua família. Por que isso, pastor? Agora eu vou explicar a você. O que tem acabado hoje com os casamentos, com as famílias, destruído as famílias, chama-se preocupação. A pessoa preocupada com o pão de cada dia, ela não consegue ter harmonia no lar. Ela não consegue viver bem no casamento, ela não consegue viver bem com os filhos, ela não consegue se relacionar dentro de uma casa. Ela não consegue ter direção dentro de casa porque ela está sempre preocupada, está sempre estressada, está sempre nervosa, ela não tem tempo para nada, ela não tem tempo para sentar em casa com os filhos e falar de Deus, ela não tem tempo para orar com os filhos, ela não tem tempo para ensinar os filhos, ela não tem tempo para amar a esposa, para amar o marido, ela não tem tempo para viver a vida familiar que Deus propôs. Porque a preocupação é uma arma do inimigo.
A preocupação é uma arma poderosa na mão do mal para destruir os casamentos. Quantos casamentos foram destruídos por causa do trabalho? Nem a mulher, nem o marido tem tempo, como eu comecei dizendo. Olha, a minha mãe estava em casa. Eu não estou dizendo que as mulheres têm que ficar em casa sem trabalhar, mas que eles têm que ter tempo para a família. Tem que deixar Deus cuidar da sua casa, não você. Tem que parar de se preocupar com o pão de cada dia e deixar Deus. E para deixar Deus agir, você tem que trazer Deus para dentro do teu lar. Você tem que trazer Deus para dentro da sua casa. Você tem que cuidar para que a vida da sua família seja direcionada pelo Senhor. Como? Esses dias de hoje, como as pessoas estão passando? Quantas pessoas estão dentro de casa agora e estão tendo tempo para a família? Você reparou que esses dias as pessoas estão se unindo mais, as pessoas estão conversando mais, as pessoas estão mais falando de Deus, as pessoas estão mais sendo família, porque não estão preocupadas com o pão de cada dia, de correr, levantar, sair correndo e volta para casa e diz: olha, eu tenho que trabalhar porque senão não ganho pão, eu tenho que fazer isso, senão não ganho, não pago as contas, não pago a luz, não pago a água. E aí o menino quer um abraço do pai, o pai não tem para dar, porque o pai está com pressa, o pai sai 5 horas da manhã, o menino está dormindo. E quando ele chega, a criança está dormindo. E a mãe a mesma coisa, e as crianças elas crescem em um lar conturbado, na mão da babá ou da professora. Ela não tem identidade divina, porque os pais que são cristãos, eles não estão ali para orientar os seus filhos dentro de casa, para mostrar a eles o caminho do Senhor. Eles estão preocupados com o pão de cada dia, esquecendo que é o Senhor que guarda a casa, esquecendo que o Senhor é quem traz o pão, esquecendo que é o Senhor que é o provedor do nosso lar. Quantas pessoas estão preocupadas com isso e elas acabam até, tendo um relacionamento conturbado, são inimigos dentro de casa, ou seja, desconhecidos, porque não há um relacionamento familiar, porque a preocupação tem acabado com as pessoas. É aquela mania de eu tenho que ter, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que ter. Se eu não trabalhar você não estuda, se eu não trabalhar você não come, se eu não trabalhar você não faz isso. E começa as pessoas até se agredirem dentro de casa, com aquela cobrança. Por quê? Porque a pessoa está se pondo no lugar de Deus, está se pondo no lugar do Senhor. E a Bíblia diz que se o Senhor, minha amiga, meu amigo, não guardar a casa, ou se o Senhor... diz, se o Senhor não edificar ela, criar um alicerce nela, é em vão você tentar fazer, é inútil você tentar fazer do seu jeito, é inútil. Se o Senhor não proteger a cidade, é inútil as pessoas vigiarem. E não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, porque levantar cedo, deitar tarde, pois é Deus quem dá o sustento, é Deus quem cuida de você, é Deus quem faz com que a sua vida vá bem. É Deus quem faz com que sua vida vá bem. Não adianta a gente estar com essa preocupação tremenda, essa vida assim desordenada, não adianta. Se você for em Provérbios, abra Provérbios capítulo 11. Abra aí Provérbios capítulo 11 comigo. Provérbios capítulo 11. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, verso 29. Queria que você acompanhasse comigo. Provérbios 11, 29. Não liguei o ar-condicionado hoje aqui, está um calor retado. Provérbios capítulo 11, verso 29. Diz assim, quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Ou seja, quem dirige mal a sua família, quem dirige mal a sua família acaba sem nada. Agora eu digo para você, qual a condição que nós temos de dirigir a família? Nenhuma. Nós somos seres humanos, mas Deus é o Senhor da nossa casa. Quando nós damos a direção da nossa casa a Deus, jamais a casa será mal dirigida, jamais ela será mal direcionada. Falta isso nas famílias. Deixar Deus entrar em nosso lar através dos ensinamentos que Ele nos tem nos dado. Aí diz assim, vamos lá. Capítulo 12, aí depois do 11. Versículo 4. Diz assim:
Capítulo 12 de Provérbios, versículo 4. A boa esposa é orgulho do marido, mas a esposa que traz a vergonha ao marido é como câncer nos seus ossos. Olha o que Salomão está dizendo. Olha o que Salomão está orientando. Salomão está falando assim: olha, a boa esposa, mas quando está falando da boa esposa, ele está falando do vice-versa, ele está dando um exemplo da esposa. Assim, também tem o marido que mete vergonha na esposa. E quando está falando da vergonha, é o que? É o mau testemunho. Está se falando do mau testemunho. E quando nós damos mau testemunho, nós desgraçamos a nossa casa, trazemos o câncer para dentro da nossa casa. Nós acabamos com o nosso lar, nós destruímos o nosso lar. Nós destruímos, nós acabamos, aniquilamos o nosso lar. Olha, é forte isso aqui. Quando eu paro para olhar o que Deus tem nos ensinado através da palavra, e se nós colocarmos em prática tudo que Deus tem nos ensinado, a nossa vida familiar será uma bênção. Será uma bênção. Olha, você quer ver uma coisa? Eu olho quando Deus criou a primeira família. Deus diz em Gênesis: olha, não é bom que um homem viva só. Não é bom que um homem viva só. Gênesis Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim, olha: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Olha o que Deus disse, ó. Ou seja, em algumas traduções está dizendo: farei uma mulher idônea, ajudadora. O que é idônea e ajudadora? Uma mulher sábia e que seja auxiliar do marido. Ou seja, é como eu comecei dizendo: meu pai trabalhava e minha mãe me educava. Mas hoje é comum nós estarmos dentro de casa e nós não termos uma pessoa que seja referência para os filhos. Você reparou hoje? Uma mãe, vamos dar um exemplo, uma mãe que passa o dia todo sentado na esquina, na porta, falando mal da vizinha, que ela passa o dia todo lá resenhando e os filhos dela à toa, solto. Eu lhe pergunto, essa criança vai ter uma referência? Uma mãe que passa o tempo todo dentro de casa, desordenada, falando palavrão dentro de casa, ela vai trazer uma referência para a criança? Ela não vai. Uma mãe que bota um som dentro de casa com uma música devassa e desce até o chão, a filha dela vai aprender o quê? Vai aprender a descer até o chão. E essa menina não vai ter referência. Ela não vai ter referência. Ou seja, ela não vai ter Deus dominando o lar dela e nem vai ter alguém que dirija. Vamos lá dar outro exemplo. Da mesma forma, quando a mulher é assim, que a mulher ela é responsável pelo lar. Olha, mulheres, eu não estou falando nada contra vocês, eu estou dizendo o que a Bíblia está me explicando, e vou cair nos homens também. Eu sou homem e isso aí é fundamental. É um conjunto da obra, é um conjunto. Aí o que acontece? Quando o marido chega em casa, as coisas que ele está trabalhando, aí ele chega, aí não tem comida pronta, não tem roupa lavada, não tem, os filhos estão à toa, aí começa os problemas. Porque ele vai cobrar a parte dela e não tem nada feito. Está tudo desorganizado. Porque Deus criou a mulher para ajudar o marido. Deus criou a mulher para quê? Para ajudar o marido na educação da família, na constituição da família. E vice-versa. Aí agora vem os maridos. Aí o marido tem os filhos dentro de casa. Aí ele passa a semana toda trabalhando, ele levanta de manhã, como está escrito ali, ele levanta cedo e dorme tarde. E nos domingos que ele está em casa, ao invés dele buscar Deus para dar aos filhos, para ensinar os filhos, ou estar com a família, ele vai para o baba dele, ou vai tomar cerveja com os amigos. Ele traz para dentro de casa, olha, uma desavença com a esposa, porque ele não é um pai presente, um marido presente. O menino não tem referência
paterna, não tem referência paterna, e a Bíblia diz: ensina o caminho por onde teu filho deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Ensinar o que, o menino? O caminho do Senhor. Mas a maioria dos pais, do único do dia que ele tem para estar em casa, que ele deveria levar o filho para a igreja para ensinar o caminho do Senhor, que ele deveria ler uma Bíblia com o filho, que ele deveria em casa estar com a família para mostrar harmonia para a família, ele deveria dentro de casa estar ajudando a esposa, estar lá amando a sua esposa, ele está nos bares com os amigos. E ele está ensinando o filho dele a ser a mesma coisa que ele, ou pior. Então ele não está deixando Deus guardar a casa dele. Ele não está deixando Deus cuidar da família dele. Ele não está deixando Deus ser o Senhor da casa dele. Ele está deixando a casa dele ao léu. Ao léu. E é assim. E ele diz assim, ó, eu gosto disso aqui. Ele se torna um homem desonesto. Aí a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 12 de Provérbios: quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Ou seja, esse homem ruim, ele se torna uma armadilha mortal para a sua família. Uma armadilha mortal para a sua família. É ruim isso. Agora eu queria que você fosse Provérbios 14, a gente vai examinar um pouquinho mais as escrituras. Olha o que diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Aí eu vou falar bem assim. E aí o versículo 2 diz: quem é honesto mostra que teme ao Senhor, mas as pessoas que se desviam do caminho do Senhor está desprezando. Olha, irmãos, eu trouxe esses temas aqui porque eu queria falar com vocês com prioridade, para que vocês não olhassem para mim e dissessem assim: o pastor está falando da minha pessoa. Não, a palavra de Deus ensina a gente como proceder. Agora eu vou voltar para o homem lá com Adão. Deus deu a Adão que uma ajudadora, uma mulher idônea, uma mulher que cuidava dele. Mas no entanto, Adão também fez algo que eu acabei de comentar aqui agora. Quando Eva foi iludida pela serpente, olha essa visão. Quando Eva foi iludida pela serpente, a Bíblia diz que Eva estava só. A serpente aproveitou um momento que Eva estava sozinha. Ou seja, Adão deixou Eva o quê? Sozinha. E é dever do marido proteger a família, estar perto. Olha, andará dois juntos se não tiver de comum acordo? Amós, lá em Amós 3, versículo 3 diz: olha, andará duas pessoas juntas se não tiver de comum acordo? É uma pergunta que não tem resposta, porque ela si própria já dá resposta. Andará dois juntos se não tiver de comum acordo? De jeito nenhum, se não está de acordo. Ou seja, tem que ter harmonia entre o lar. Tem que haver harmonia entre o lar, para que tudo que nós venhamos fazer venha estar bem sucedido. Para que o Senhor esteja entre o casal, para que os filhos sejam dessa maneira. Aí foi como eu li, né? Como eu li no Salmo 128. Feliz, será feliz em tudo e dará certo. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muitas uvas, e em volta dela os seus filhos, em volta da sua mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Que teme ao Senhor certamente será abençoado. Ou seja, os filhos, essa harmonia entre Deus, o casal, traz para os filhos harmonia e fidelidade com Deus. Precisamos estar hoje vivendo na presença de Deus, deixando o Senhor guardar a nossa casa, trazendo Deus para a nossa vida, trazendo Deus para o nosso lar, trazendo o Senhor para dentro da nossa casa. Por isso que é em vão, meu irmão, minha irmã, você ficar se matando. Olha, eu dou um conselho a você: ao invés de se matar o tempo todo para trazer o pão, traga o Senhor para a sua casa, traga o Senhor para a sua vida, Deuteronômio capítulo 8 verso 17 diz o seguinte, eu vou ler aqui
para a gente finalizar. Deuteronômio 8:17 diz assim: portanto, não pense que foi por sua própria força e com o seu próprio trabalho que vocês conseguiram essas riquezas. Olha o que Deus está dizendo. Olha, Deus fala: olha, não pense, falou para Moisés dizendo, não pense que foi com a sua própria força, ou seja, com a força do seu próprio braço, que vocês conseguiram isso. De jeito nenhum. Porque, olha, Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. E isso é interessante. Nada, a palavra nada vem, olha, de tudo que você está fazendo na sua vida, ó, seja o trabalho, seja a família, seja tudo, seja no ministério, aonde quer que seja, nada você pode fazer sem Deus. Nada. Porque o Senhor tem que ser Senhor da sua casa, da sua vida, da sua família. Porque se Ele não guardar, é em vão você trabalhar, é em vão você lutar, é em vão você tentar fazer na força do braço. Tem gente que acha que pode dar seu jeito. Tem gente que acha que pode mudar tudo sozinho. Tem gente que acha que pode transformar o lar fazendo do próprio jeito. Mas eu lhe digo a você, você tem orado pela sua família? Você tem ensinado os seus filhos o caminho do Senhor? Você tem amado a sua esposa? Você tem feito o que Deus manda? Você tem dito assim: Senhor, a minha casa está nas tuas mãos, os meus filhos estão nas suas mãos, a minha família está nas tuas mãos, o meu casamento está nas tuas mãos, eu vou trabalhar, mas eu sei que o Senhor está guardando o meu lar. Olha, Senhor, eu vou para tal lugar, mas eu sei que o Senhor está lá guardando, ensinando, cuidando da minha família. Eu vou. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos estado na presença de Deus para que Deus possa cuidar da nossa família? Será que nós temos entregado a nossa vida ao Senhor quando se fala em relação à nossa casa? Será que nós temos feito isso? Olha, é esse o fator. Aí depois a pessoa, ela não pega e não deixa Deus cuidar da casa dela, ela quer cuidar e é em vão o trabalho dela. Aí quando ela quebra a cara, ela fica aí dor e desesperada, querendo que o pastor faça uma oração para que a vida dela mude, e não vai mudar. Porque é Deus que tem que guardar a sua casa. É Deus que tem que guardar a sua casa. A gente tem que viver debaixo das asas do Onipotente. Nós temos que viver segundo a palavra do Senhor. Nós temos que viver assim. Essa é a maneira. É dessa maneira, ensinando nossos filhos, ensinando a nossa casa, vivendo em comunhão com a família, trazendo para dentro do nosso lar o Senhor. Quando você dá a Deus autoridade sobre o seu lar, ele prospera. Quando você para de se preocupar com o pão de cada dia e cuida da sua família com orações, com jejuns, com leitura, com dedicação ao Senhor, viu? Obedecendo a palavra do Senhor, Deus cuida da sua casa e do pão de cada dia da sua casa. Deus dá providência da luz, da água, do alimento e do teto. E também abençoa o teu casamento. Às vezes a gente quer atribuir, irmãos, o nosso fracasso à falta de sorte. Não é falta de sorte, não. É falta de dedicação a Deus. É falta de entregar ao Senhor. É falta de entregar ao Senhor. Falta de entregar. É falta de se lançar ao Senhor. É falta disso. Por isso que o salmista falou. E falou com prioridade. Ele falou com prioridade. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Não adianta trabalhar demais. Não vai adiantar você trabalhar demais para ganhar o pão. Não vai. Não vai. Levantando cedo, deitando tarde. Pois quem dá o sustento é o Senhor. Agora a Bíblia diz assim, ó. Ele dá o sustento aos que Ele ama. Olha a diferença. Deus tem que olhar para você e tem que amar você. E tem que dizer: esse é meu filho amado, é que eu tenho prazer. Aí Ele dará o pão, Ele dará tudo a você. Porque você simplesmente entrega a tua casa ao Senhor. Entrega a tua casa ao Senhor. Aí como eu li o Salmo 128, feliz é aquele que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade. Olha, a condição é essa: temer a Deus, viver de acordo com a sua vontade. Será feliz e tudo dará certo para você, e em casa sua mulher será como uma parreira que dá muitas uvas, ou seja, traz muita alegria para a sua casa.
A alegria da sua esposa depende de você, da sua dedicação com o Senhor. A alegria do seu marido depende de você, esposa, de ser sábia, de ser virtuosa. O conjunto da obra entre você e seu marido traz alegria para os seus filhos, porque a harmonia criada no seu lar traz Deus para dentro de casa e Deus vai manifestando o poder dele nos filhos. Isso que tem que acontecer. Amém? Eu queria orar pela família nessa noite. Nós já vamos dar 9 horas. Hoje eu não vou